Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Esse vídeo foi produzido para trazer para vocês 2 exemplos de memórias para que vocês consigam, visualizar nestes exemplos um modelo de como fazer e um modelo de como não fazer, que é para ajudá-los na produção das suas memórias. Então vamos aos textos. Primeiro texto. Eu vou fazer a leitura aqui da nossa primeira memória escolhida e depois dessa leitura tem uma pequena explicação sobre essa memória para que vocês compreendam bem a nuance desse texto, ok? Vamos lá. Custa acreditar que tudo aquilo que por nós, a molecada de minha infância, era tido como um paraíso, hoje já não seja mais. É a influência do progresso. Tenho saudades daqueles tempos em que a simplicidade das coisas e o valor da natureza, mesmo frente às dificuldades da vida, prevaleciam sempre. O meu paraíso se encontrava em uma pacata localidade do interior do Paraná, cidade que carrega em si traços bastante visíveis da colonização dos imigrantes poloneses, alemães e ucranianos. Me lembro bem de cada trilha que era percorrida por mim e por meus amigos. Em cada folha de árvore, misturada ao cheiro da mata, predominava o cheiro do poeirão. Toda vez era assim, e cada uma delas parecia única. No meio da trilha, sentíamos um clique que nos chamava para o mesmo lugar, a belíssima cachoeira. Rio que ficava próximo de minha casa. Lá, brincávamos até o sol nos abandonar. Comparado aos tempos de minha infância, esse lugar mudou muito. Hoje, vivo com minha esposa e filhos, procurando passar a eles um pouco dos ensinamentos que tive e do valor representado pelas coisas mais simples da vida. Memórias do Sr. B.K., por V.K., aluna, autora. Então, nesse primeiro exemplo, a gente percebe que a aluna autora desse texto elaborou com êxito uma narrativa em primeira pessoa. Então, vocês perceberam que a narrativa era como se o próprio personagem que vivenciou as histórias está contando, A gente sabe que essa é uma memória de alguém. Então, alguém recolheu essa memória e está contando como se fosse essa pessoa que viveu esses acontecimentos. Então, você deve fazer da mesma maneira. Você vai ouvir a história de alguém, fazer a recolha dessa história, e quando você for escrevê-la, você vai fazer de conta que você é esse alguém que viveu a história. E aí você vai escrever o texto em primeira pessoa. Então, a gente vê aqui que algumas escolhas, como, por exemplo, pacata localidade, ela reporta a vivências pessoais. Então, são lembranças que são resgatadas por meio desses adjetivos. Então, é algo que deve ter bastante no texto de vocês, são adjetivos, advérbios, são elementos que tragam essa lembrança de forma poética. Então, para caracterizar, o narrador salienta, por exemplo, a beleza da cascata, a proximidade do rio, o cheiro da mata e os traços bastante visíveis da colonização dos imigrantes poloneses, alemães e ucranianos. Então, são detalhes que vão apelando para os sentidos de quem está lendo. Então, você tem que pensar muito no leitor. O que esse leitor vai sentir quando ele te lê, não é isso? Então, você vai apelar para o olfato, para a visão, para a audição, e tudo isso por meio das escolhas de adjetivos, de advérbios, de elementos que tragam essas lembranças de maneira literária, que a literariedade
é uma forte característica das memórias. E aí tem outro trechinho aqui que faz a gente entender esse resgate, né? Toda vez era assim. E cada uma delas parecia única. Então, no meio da trilha, sentimos um clique. Ora, um clique parece uma palavra boba, né? Mas esse clique é aquele chamado, é aquele chamamento que levava eles até essa belíssima cachoeira. Ele podia simplesmente dizer cachoeira, não é assim? Mas ela não é qualquer cachoeira. Ela é uma belíssima cachoeira. E isso é o que faz dela especial. E aí, é esse jogo de palavras e ideias que você vai ter que fazer na sua escrita. Não? Como assim palavras e ideias? São os adjetivos corretos, os advérbios adequados, para fazer com que as suas ideias sejam percebidas pelo seu leitor de forma bastante poética. E é isso. Bom trabalho! E no exemplo 3, porque eu citei para vocês aqui 2 exemplos, o 1 e o 3. O exemplo número 2 está no seu material, ok? Então, você vai poder ler o texto e ver a observação que foi escrita para ele. Então, aqui nesse vídeo, vamos passar ao exemplo 3, que é um modelo bem diferente daquele que a gente mostrou agora há pouco. Então, aqui o texto diz o seguinte: como sempre quis saber como era antigamente, talvez por curiosidade, tive o privilégio de poder participar deste maravilhoso trabalho de pesquisa, conhecimento e sabedoria. Entrevistando o meu avô. Então, em uma determinada data, peguei uma caderneta e um lápis e me passei por jornalista, perguntando ao meu avô, de 67 anos, e sua companheira, de 63, algumas perguntinhas da lista que fiz. Comecei questionando como era o nosso município. Disseram que a cidade era muito simples. Estrada de chão, poucas casas, uma igrejinha, Nossa Senhora Aparecida. Meu avô disse até que ele tinha estudado em uma escolinha. Perguntei se existia luz elétrica. Segundo ele, luz só tinha em casa da antiga firma. E quem não tinha só usava lampiões. A água utilizada era de poços artesianos, da bica ou compravam de carroceiros. Disseram que as moças só iam aos bailes acompanhadas com os pais. Então perguntei se os tempos de hoje são melhores do que antigamente. Responderam com a maior certeza de que hoje é muito melhor que antes. Quando parei de entrevistá-los, fiquei muito feliz pela sabedoria dos mais velhos e pela incrível evolução que o município preserva. Então, como se vê aqui neste exemplo de número 3, em alguns casos, os escritores não conseguem produzir memórias e, em lugar delas, faz uma apresentação dos fatos que acabam fazendo lembrar um relatório mesmo. Então, foi que a pessoa que escreveu essa memória, ela imaginou que produzir uma memória seria relatar o processo que ela viveu para coletar as informações. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão se envolver numa recolha? Vocês vão ouvir alguém. Então, ao ouvir esta pessoa, né, você vai estar vivenciando um processo de entrevistas. Um processo que você não precisa trazer para o seu texto de memória. Ele vai ser considerado como os bastidores do seu trabalho de produção. Então, esses bastidores não precisam vir para o palco principal. No palco principal, só deve figurar as suas memórias. Aquele texto que você vai escrever em primeira pessoa, se passando pela pessoa que viveu a história que você está contando, né, relembrando
por meio da sua escrita. Então, apesar de trazer alguns elementos que indicam a presença do passado, né, aquela coisa toda que também tem dentro das memórias, essa memória não figura exatamente como uma, né? Então, ele diz assim, sempre quis saber como era antigamente. Então, ele está revelando o interesse. Então, esse autor está revelando esse interesse de bastidores. Ele tem essa curiosidade natural de pesquisar sobre o antigamente. Então, isso não precisa vir para o seu texto, né? Me passei por jornalista. Olha só, a pessoa vai escrevendo todo o passo a passo dela no ato de coletar as informações que seriam usadas para produzir essas memórias. E aí tem alguns elementos que traz os adjetivos que são tão importantes para o texto de memórias. Olha só, a cidade era muito simples, estrada de chão, poucas casas, uma igrejinha. Então, esses elementos, eles figuram em memórias. Mas se isso tivesse sido contado em primeira pessoa, teria ficado adequado. Então, resumindo, para as suas memórias, é muito importante que você produza um texto em primeira pessoa, que aí você vai assumir, né, essa personalidade da pessoa que viveu a história que você está contando. Você tem que promover uma mistura de sensações, que são as impressões que vão despertar no leitor as emoções do lembrar. E a literalidade, que são as impressões de cores, cheiros, comparações, esses elementos mais poéticos que você vai trazer para o seu texto. Não esquecer das expressões adverbiais, porque elas são importantes nessa marcação de tempo, ou seja, naquele tempo, naquele lugar, né? Então, essas marcações temporais, elas vão ser muito importantes para esse jogo de sedução que você vai fazer com o seu leitor. E o jogo dos verbos. Pretérito é o verbo de uma narrativa de memórias. Então, existem vários tipos de pretérito, né? Do modo indicativo e do modo subjuntivo, mas você vai recorrer aos verbos do modo indicativo e, preferencialmente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Lembrando que pretérito perfeito é aquela ação pontual que foi completamente terminada no passado, ou seja, ela aconteceu, eu vivi. E o pretérito imperfeito é uma ação habitual no tempo passado, ela acontecia, eu vivia. Então, essa diferença, né, entre os pretéritos, você tem que saber para que as suas memórias sejam escritas de modo correto. Então, quando você for produzir o texto da memória, você vai lembrar. Se for uma ação que começou e terminou no passado, pretérito perfeito. Ela começou e terminou e se repetiu várias vezes no passado, pretérito imperfeito. Ok? Bom trabalho e vai dar tudo certo.